Olá, seres bonitos, sejam muito bem-vindos a um novo programa do Potência Holística. Eu sou a Mel Kimani e hoje eu e a apresentadora maravilhosa, Bia Antônio, vamos falar de um tema que eu confesso para vocês que o meu coração canceriano ficou saltitante para a gente conversar. E não estaremos sozinhas, hoje trago com vocês uma convidada que eu estava muito ansiosa para trazer, uma mulher maravilhosa. Essa mulher é filósofa, essa mulher é psicanalista, é uma mãezona incrível, é uma auxiliar de primeira infância de primeira, a gente se conheceu na creche, trabalhando, cuidando das crianças. Tem um crushzinho no Nietzsche, e daí a gente falou assim, nossa, a gente bate tanto papo sobre tanta coisa, vamos escolher um tema pra gente conversar? E aqui eis o mistério. Ela falou assim, vamos falar sobre ressentimento? Aí eu falei assim, vamos. Vamos, porque a gente entende bastante desse assunto, né? E o coração fica daquele jeito. Então, seja muito bem-vinda, Anitta. Gostaria que você se apresentasse, falasse por que você escolheu esse tema, né? A gente ficou assim, que tema que a gente fala? Por que ele faz sentido para você e quais são as suas percepções sobre ele? Bom, boa noite. Primeiro eu quero te agradecer pelo convite e obrigada pelos elogios. Bom, eu escolhi esse tema porque eu tenho visto muito na clínica, né? É um tema que tem sido abordado nas literaturas que eu ando lendo, embora não seja um tema que se use na psicanálise. Esse é um tema que já foi usado há um tempo atrás por alguns filósofos, e o Nietzsche foi um que, né, falou bastante sobre ressentimento, mas eu queria trazer uma abordagem um pouco mais psicanalítica, né, desse tema. Então eu queria, assim, né, ter uma troca com vocês, até para ver a opinião de vocês, o que vocês acham, né? Se o ressentimento, de fato, é um sentimento que está em todos nós, né, seres humanos, se todo mundo acaba tendo um pouquinho de ressentimento, se alguém está livre de ter ressentimento, e o que seria exatamente ressentimento, né? Porque a gente tem no senso comum talvez uma ideia meio equivocada, né, de que ressentimento é algo que me fez mal e eu fiquei ressentida com aquilo, né? Aquilo me magoou e agora eu não consigo dormir porque eu estou triste, estou chateada. Mas na verdade o ressentimento ele tem uma visão um pouco mais profunda, digamos assim. Então, o ressentimento ele vem com uma amargura que não passa e que perpetua e que a pessoa não quer se livrar desse sentimento de ressentimento. Isso é uma coisa interessante. Então, o ressentido ele escolhe estar neste lugar, né? Porque de uma certa maneira ele se vê vítima e assim ele se coloca sem precisar tomar uma atitude, né? Então, assim, é um tema que daria, assim, horas para a gente ficar abordando aqui, né? Mas eu vou pegar mais, assim, puxado para o senso comum, no nosso dia a dia, né? Aquilo que a gente vê, como que a gente sente, né? Como que a gente observa. E a pergunta que fica é, por que a pessoa fica nesse lugar de ressentido, né? O que falta para ela sair desse papel e tomar as rédeas, né? Então, por exemplo, o primeiro filósofo que falou em ressentimento, ele dizia que fica uma amargura e a pessoa fica criando uma vingança, mas é uma vingança ilusória, porque ele não se vinga, ele fica arquitetando, né? Eu vou fazer isso porque o meu sofrimento é causa do outro. Não que ele não tenha sofrido alguma coisa, não que não é ilusório. Aconteceu de fato algo com ele. Mas ele não sai deste papel de porque o mundo é cruel, porque as pessoas fizeram isso comigo. Então, hoje, eu acho que nos dias atuais, inclusive se a gente for olhar o ressentimento com uma visão sociológica ou política, eu diria assim, será que somos todos ressentidos? Será que realmente a gente está indo à luta? Ou a gente está só
que saco, o que está acontecendo, essa política, o presidente, o deputado, o vereador, o ministro, o que a gente está fazendo para mudar isso, né? Que tipo de ressentimento a gente sente individual e social? Porque tem a coisa do coletivo, né? Quando o outro se ressente por algum fator que aconteceu, quando a gente vai ver socialmente, todo mundo está envolvido. Mesmo que eu não tenha uma participação direta, né, com esta pessoa que está ressentida, se você for ver na parte social, a gente acaba participando de uma forma ou de outra. Então, eu queria ouvir de vocês, o que vocês acham, né, na vida pessoal de vocês, como que o ressentimento, se é que apareceu na vida de vocês, como apareceu? Vocês podem me dar esse feedback? Lança braba, Bia. Eu estou ouvindo e estou aqui refletindo sobre isso, porque eu tenho uma visão um pouco diferente da questão do ressentimento, né? Eu acho que são casos e casos. Existem casos de vitimismo, né? Que a pessoa se alimenta daquilo porque ela pode receber algum tipo de atenção que permeia ali, que traz um tipo de acolhimento, que supra algum tipo de carência. E existem ressentimentos que, quando a gente bota ali as coisas assim na mesa e deixa tudo às claras, ele há um sentido de ser. Mas isso é uma visão minha, né? Uma visão pessoal minha. Só sem querer te cortar, isso não é ressentimento. Quando você parte para ação, quando você tem uma revolta, e, por exemplo, você está magoada com alguma coisa, né? Então, mesmo, por exemplo, eu vou dar um exemplo, as Mães de Maio. As Mães de Maio, elas estão anos e anos e anos pedindo a prisão dos torturadores dos filhos delas. Muita gente poderia dizer, é um bando de ressentida, isso não vai dar em nada. Todo ano elas vão lá com as folhas, né? Não, elas estão saindo da casa delas com os folhetos, reivindicando um direito delas. Elas não são ressentidas. O ressentido não sai do lugar. O ressentido, ele só corrói esse sentimento dentro dele. Por isso que eu digo no papel de vítima, porque senão a gente pode até confundir. Então uma pessoa que sofre uma violência de um opressor, que tem raiva desse opressor, ela é uma ressentida? Não, ela não é uma ressentida, ela de fato. Agora, imagina essa pessoa, o resto da vida dela, sem tomar nenhuma atitude, sem dar nenhum movimento na vida dela, ficar só neste papel de eu fui abusada ou eu sofri um abuso. E isso não se transforma em algo que ela possa fazer, né? Que nem, por exemplo, a mãe que teve um filho adolescente que foi para uma escola e assassinou vários colegas. E depois se deu um tiro. Essa mãe, ela não conseguia elaborar o que tinha acontecido com ela, né? Primeiro é a negação, isso não pode ter acontecido, depois é a culpa, o que eu fiz de errado, e depois você culpabiliza o sistema, né? O sistema que causou isso, porque meu filho se tornou um revoltado. Ela achou um meio de escrever um livro contando toda a história que ela tinha acontecido, os sentimentos dela, de impotência, de sofrimento. Então, ela deixou de ficar com tristeza? Não, ela é uma pessoa que provavelmente vai carregar essa tristeza a vida toda. Mas algo ela fez em nome disso que aconteceu com ela, né? Não sei se deu para esclarecer isso, mas lembra, a partir do momento que você vai lá e coloca a sua opinião, ou você já não está ressentida. O ressentimento, ele adormece a pessoa. É uma forma de adormecer a pessoa. Então não sou ressentida, porque todos os meus traumas e as minhas dores eu procuro transformar em histórias, em exemplos, e busco criar um sentimento de empatia, do tipo, olha, eu passei por isso, então se você passou, ou se você está passando por isso, eu entendo pelo que você está passando.
Mas eu sou uma pessoa que eu guardo mágoas, assim, eu sou uma pessoa um tanto rancorosa, assim, né? Eu tenho uma questão, assim, de dar uma... Por exemplo, se aconteceu alguma situação e por algum motivo eu me afastei da pessoa, se em algum momento ela volta para minha vida, se não foi uma coisa muito grave que ela fez, né? Ela volta para minha vida, eu sempre vou ter o pé atrás. Tipo, eu não consigo mais ter nenhum tipo de confiança ali com a pessoa. E eu guardo, sim, eu sou uma pessoa que eu guardo mágoa, sim, né? Em algum momento aquilo dispara. Então, assim, ressentida não, porque eu pego essas dores e utilizo elas de alguma maneira, até para poder ressignificá-las. Mas eu acredito que tem muita gente que sim, que seja Sim. ressentida mesmo. Isso que você falou é interessante, que é a coisa do... Ah, ela voltou, já pisou na bola comigo, então eu fico com o pé atrás. A gente vive uma cultura cristã que a gente precisa perdoar, que a gente precisa dar outra face, né? Então, o ressentido, ele também tem um pouco isso interiorizado, sabe? Da coisa, ai, olha como eu sou bacana, coitadinho, porque se eu tô aqui assim nesse lugar é porque fizeram isso comigo. Então, eu sou bem visto. Aquela pessoa que fez não é. E o ressentido, como ele é, o Nietzsche falava isso, né? O fraco. O ressentido é uma pessoa fraca, por quê? Porque ele não tem essa potência de, vou até usar o termo dele, né? Essa potência de vontade de ir lá e chega, agora eu tô esperta com você já pisou na bola comigo. Isso não é ter ressentimento. Isso é mudar a forma como a vida conduziu aquele relacionamento. O ressentido é ficar, tá vendo? Ó, me passou a perna. Eu sou um coitado, porque eu sou gente boa, ela não, né? Então, por isso que também é um tema interessante, porque ele, né, confunde, porque ele entra em várias veias, né? De culpa, de rancor, de vingança. Ah, então quer dizer que quem se vinga é ressentido? Não. O ressentido cria vingança. Ah, mas ele vai ver. Uma hora a divindade vai fazer ele pagar, né? Mas ele mesmo não faz nada para aquilo mudar. Olha, eu vou falar uma coisa pra você. Eu fui uma criança muito ressentida. Assim, eu demorei muito tempo para entender as diferenças entre mágoa e ressentimento e tudo mais. Mas hoje eu entendo assim que eu tinha essa tendência mesmo a ficar ressentida. Eu acho que as figuras paternas, elas é o primeiro contato que você tem ali com o ressentimento, né? Porque é uma relação muito íntima e complexa. Então, assim, eu lembro que minha mãe dava atenção para uma outra pessoa, não dava para mim, e eu ficava ressentida. E por que eu sei que é ressentido? Porque eu não agia, né? Eu ficava me alimentando daquilo para me colocar naquela posição. E entender que essa posição de poder, de ação, né, que faz a diferença na questão do ressentimento, eu fui entender, assim, não faz muito tempo, quando eu conheci o panafricanismo, e daí eles começaram a debater sobre essa questão do ressentimento no povo preto, o quanto isso prejudica, né? E eu consegui entender quando ele começou a explicar a diferença entre ressentimento e revolta, né? A revolta, ela Isso, tem esse poder de ação. O isso. ressentimento não, você fica na mente realmente, né, criando, não, mas olha o que eu sofri, não sei o que, não sei o que lá. Vem muito também dessa culpa cristã, né? De, tipo assim, se eu sou a pessoa que estou sofrendo e não estou reagindo, eu sou edificada, né? Porque, nossa, eu sou nesse lugar frágil e tudo mais. Mas eu tinha tendência, né? Eu também sou uma pessoa muito rancorosa. E eu consigo, assim, é difícil a gente assumir, mas eu consigo assumir que eu ficava muito nessa posição, porque a gente tem um ganho secundário com isso, né? A gente vai se alimentando desse ganho Isso. secundário, do tipo assim, eu Isso, tô isso é importante aqui, ser falado. Tá assim, muito psicanalista. eu tô aqui e tal, e tal pessoa aconteceu tal coisa na minha vida, e às vezes eu precisava tomar atitudes que desencadeavam disso, eu me segurava com todas as forças, porque acaba sendo uma culpa externa, né? Um fantasma ali que você vai. E eu acho que a sensação de ressentimento vem muito de uma coisa que precisa ser alimentada, né?
tá de boa e daqui a pouco você vai lá e alimenta aquilo. Você vai lá não e nutre. E nutre mais um pouco. Então, assim, eu não sei, eu queria saber, assim, agora a sua opinião em relação a isso. Quais são as ferramentas que você acha que a gente tem para reconhecer que a gente está ressentido? Porque foi o que eu falei, eu demorei muito tempo para perceber como que era esse poder de ação, ai, eu estou ressentida, não tô fazendo nada, assim. Se você percebe, assim, nas suas análises, quando a pessoa vem com ressentimento, tem algum gatilho, se ela demora mais para perceber, né? Porque não é um assunto que é falado muito. Como que você passa para a pessoa que ela está vivendo essa situação? Isso é muito relativo, porque é de pessoa para pessoa, né? Então, eu diria que existem algumas pessoas que têm muito mais dificuldade, porque o ganho secundário dela é muito grande, né? Mas, na maioria dos casos, eu acredito que seja mostrando para ela, através de análise, ou até a pessoa, se ela for uma pessoa curiosa, que é difícil, porque quando a pessoa está nessa cegueira, né, e ela está dentro daquele lugar de ressentimento, sozinha é mais difícil, por isso que eu digo que às vezes uma análise, uma terapia vai ajudar. Mas mostrar para essa pessoa que ela perde muito mais do que ganha neste lugar de ressentimento. Porque o lugar de ressentimento, ele é imóvel, ele é estático, né? Ele não evolui, ele não anda, né? Então, ela fica naquela lamentação e nada muda na pessoa, na vida da pessoa. Então, as pessoas, às vezes, chegam no consultório com 30, 40, 50 anos ressentido com o pai, ressentido com a mãe. Claro que quanto mais o tempo passa, mais difícil de tirar todas essas, né, couraças, vou usar um termo haitiano. Agora, uma coisa que você disse que eu acho importante a gente falar é o lugar de talvez impotência, ele porque quando você diz assim, eu fui uma criança ressentida, a criança, ela está num lugar frágil, ela não tem a força para se defender, e nem força e nem capacidade de enfrentar pai e mãe. Ela quer ser amada, então ela vai fazer o possível para agradar, né, as figuras parentais. Como tem grandes grupos também, que muita gente fala, são grupos ressentidos, mas que estiveram num lugar também que não poderiam agir. Então a gente tem que lembrar isso também. Não é todo mundo que pode sair, como eu digo, né? Às vezes você pega o paciente, ele está tão naquele nível que ele não consegue nem se ver ressentido. Ele não é um trabalho de 1, 2 anos para ele começar a entender que ele está perdendo, e isso, a hora que a pessoa percebe isso, às vezes larga a terapia, porque não quer sair deste lugar, né? Mas eu acho que é isso, é poder observar que tem ganhos, se você sair desse lugar, porque é um ganho ilusório dele. Vou estar aqui, então eu vou ser bem visto, eu estou tendo gratificação. Isso é mentira, né? A vida do ressentido deve ser muito monótona, muito cansativa, né? Provavelmente há altas somatizações corporais de enxaquecas, problemas de fígado, enfim, né? Porque imagina o ódio corroendo, né, lá dentro sem poder fazer nada, né? Porque quando você discute com uma pessoa e discute com aquela pessoa, você pode até ficar magoada, com raiva, dizer, essa aqui eu não trato mais igual. Mas você foi lá, você teve uma ação diante daquilo que aconteceu. Agora, a pessoa que vai para casa e fica, deveria ter falado, mas aquela pessoa, ela foi muito arrogante. E aquela, ela vai se corroendo, né? Vai se corroendo. Então, esses lugares onde a pessoa se vê impotente, que ela não pode reagir, a gente tem que ter um olhar diferente, né? Não dá, por que não reagiu? Por que a criança não foi lá e falou, mãe, para de me bater, você está sendo muito tóxica na minha relação? Não dá, né? Então, eu acho que é por aí, é mostrar o ganho que tem também, deixando esse lugar de ressentido. Aí esse ressentimento da criança ou do adolescente se torna, na verdade, um trauma, então, né? Porque se ele não se encaixa nesse papel do ressentimento, esse sentimento se encaixa onde? Eu não sei se eu entendi bem sua pergunta, né? Mas às vezes o trauma, ou então esse lugar de ressentido, vem de um próprio trauma.
de impotência, de não conseguir reagir, né, de ter pais muito autoritários e que não dão esse espaço para você ter, né, uma palavra, então você fica naquele lugar de, né, então, que a gente pode chamar de um trauma infantil, e aí a criança ou adolescente crescem neste papel, né, mas eu não acho que o adolescente seja ressentido. Eu acho que, quando a Mel fala, eu fui uma criança ressentida, eu não usaria o termo ressentido, porque o ressentimento, ele já vem, por exemplo, o adolescente ele é rebelde, né? Ele é o oposto do ressentido. Ele, de uma forma ou de outra, ele vai se rebelar, né? Ele vai querer... Claro que tem os adolescentes mais quietos, né? Que ficam remoendo, e que podem se tornar um futuro ressentido. Mas, no geral, eu vejo o adolescente não ressentido, nem a criança. A criança, ela está começando a construir a personalidade dela. Mas, por exemplo, se a Mel não vai, não faz análise ou terapia, ou não lê, não se informa, poderia provavelmente ficar e permanecer nesse lugar. Olha lá, eu não tenho coragem de reagir, né? Porque os pais não, sei lá, questões mais opressoras, ou às vezes do temperamento mesmo da própria pessoa, né? Mais quieta, Mas eu não sei, foi isso que você quis perguntar? Não sei se eu entendi sua pergunta. Seria tipo assim, por exemplo, se a criança e o adolescente, eles não são ressentidos porque eles não têm como agir, esse sentimento ele se encaixaria onde, né? Tipo, em que categoria ele se encaixaria? A gente chama na psicanálise de castração, né? Então, quando a gente é criança e a gente vai começar, já como dizia o Freud, né, entrar para uma civilização. Eu não posso fazer tudo o que eu quero, né? Porque a gente tem esse impulso para o prazer, né? Então, não é, então não é assim, não pode. Não. Então, a gente entra no mundo civilizatório, e aí a gente vai se adequando. Isso não quer dizer necessariamente que a gente vai se tornar ressentidos, mas a gente vai se tornar reprimidos, né? Todos nós somos reprimidos de alguma forma, a não ser o perverso, né? Esse não se reprime, esse faz o que ele tem vontade, né? Se a gente não entrou para a estrutura perversa, a gente vai ser provavelmente reprimidos. Então, é uma diferença, né? Então, a gente, por exemplo, chama na psicanálise de sublimação. Tá, eu não posso fazer o que eu quero. Eu tenho ódio da pessoa, eu quero matar ela, mas eu não posso pegar e matar, né? Ou então eu peguei e senti tesão por uma pessoa na rua, não posso agarrar essa pessoa e transar que nem os animais na selva, né? Então, a gente tem condutas morais onde a gente se enquadra, né? Para a gente não virar um neurótico, né, muito obsessivo, com transtornos mais acentuados, a gente sublima, né? Então, a gente vai para o teatro, vai para a música, vai para a arte, vai para a leitura, vai para os esportes radicais, enfim, né? Vai achar uma veia para poder desaguar essa pulsão que foi reprimida, que é diferente do ressentido, né? O ressentido não acha essa veia, ele não se conforma de ser oprimido pela sociedade, ou por um pai, ou por um chefe, né? Aquele cara que odeia o chefe, que trabalha 30 anos na empresa e que nunca foi promovido e que fala, a culpa é da empresa, esse chefe não presta, eu estou nesse lugar porque o cara, né, e não sai desse lugar. Ele vai, ele trabalha, ele faz a função dele, mas ele fica se remoendo com ódio porque nunca ninguém promoveu ele, né? Deu para explicar mais ou menos? É muito doido, porque... A gente faz mais uns 10 vídeos para a gente poder explanar. É muito doido, porque, assim, para eu chegar nessa conclusão, né? Fui uma criança ressentida, eu tive que passar por um processo de amadurecimento, eu adulta, olhando para aquela situação e falando, isso gerou um ressentimento. Então, assim, eu só consigo analisar isso perante a minha faceta adulta, né? Quando eu era criança, eu não reconhecia daquela maneira. Mas destacando aqui que isso vem com muito autotrabalho de terapia, de autoconhecimento.
e tudo mais. E esse gatilho, né, de você pegar uma situação e querer entender ela para transformar ela, já te tira desse lugar de ressentimento. É onde você reconhece ali o que está acontecendo. Então, assim, eu tive que, adulta, ela fala assim, nossa, eu passei por isso, eu senti aquilo e tal. Então, só esse movimento de você partir de você mesmo para analisar ou para tentar transformar algo que está dentro de você, já te tira desse lugar de ressentimento, porque o ressentimento, ele te paralisa mesmo, né? Ele te coloca numa posição narrativa, né? Então, ai, nossa, bababá, bababá, o que aconteceu? E criei tal coisa na cabeça. E a gente está vivendo, acho que, uns tempos de ressentimento político muito forte, né? Onde a gente pode olhar no nosso comportamento o quanto essa ação impacta socialmente, né? Porque a gente cria narrativas de uma figura de hierarquia que está prejudicando a nossa vida, que não está fazendo as coisas andarem e tudo mais. Não que não seja verdade, né? Mas, assim, enquanto a gente não coloca isso com o poder de ação, né? Não adianta eu ficar reclamando e ir lá e vou votar nulo, ou não vou votar, ou não vou participar politicamente de nada. Isso exemplifica muito, né? Essa questão do ressentimento político, social. Sim. Eu fico me perguntando por que algumas pessoas conseguem, como você, através de recursos internos, dar o... Ei, peraí, não estou curtindo esse lugar, tem coisa, vai, que a gente chama de pulsão de vida, né? Aquilo que me leva para uma solução, né? E outras pessoas que ficam e não conseguem sair desse lugar, né? Que a gente pode chamar pulsão de morte, né? Então, essa pessoa que não consegue sair desse lugar, realmente é aquela pessoa que vai ficar, principalmente hoje, né, nos momentos atuais da política que a gente está passando, reclamando demais, assim, o preço no mercado está horrível, eu não consigo comprar tal coisa, não sei o quê, não sei o quanto. Em quem você vai votar? Eu vou anular porque é tudo uma porcaria. Então, né? Como assim? A gente tem o direito de voto. Mas ninguém eu gosto. Você conhece o projeto de cada um? Você entrou lá na página de cada um e leu? Não conheço, mas eu não vou com a cara. Eu não vou com a cara. Então, é macro, né, o negócio. Por isso que eu digo que quando é social, o ressentimento do outro afeta a gente, né? Acaba afetando. Todo mundo acaba sendo afetado por um ressentimento social, né? Tá aí a guerra na Ucrânia, Rússia e Ucrânia, para provar isso, né? Quantas pessoas estão sendo atingidas por isso, né? Sim. É difícil. Mas ficamos aqui como exemplos de pessoas que olham, né, para os ressentimentos. Eu queria deixar até a indicação, posso deixar a indicação do livro? Claro. Esse livro é o da Maria Rita Kell, que é a psicanalista, e que o tema é ressentimento. Então, quem se interessa por esse assunto, é uma escrita super simples, não tem muita técnica, eu acho que dá para entender de boa, explica, ela dá exemplos, fala de artistas, é bem legal esse livro, bem legal. Que legal! Nossa, eu acho que, assim, qualquer ferramenta que a gente pode usar para entender e transformar, né? Porque é uma coisa muito pessoal. Tá válido. Mas ficamos aqui de exemplos de mulheres que olham para os nossos ressentimentos. A Bia já tem mais facilidade, que já é mais porreta desde pequena, e pelo que eu percebi, ela já pega e já mete um propósito nas coisas. Mas que a gente desperte, né? Esse olhar para as pessoas e que entenda que o ressentimento, como a gente está falando, ele afeta o coletivo, né? Afeta as nossas relações pessoais. A gente também, muitas vezes, tira a oportunidade daquela pessoa ou daquela coisa que a gente tem ressentimento de se curar, de evoluir, de se perdoar, né? Porque a pessoa fica presa naquela narrativa. Que a gente encontre, né? Ferramentas. E para as pessoas que estão assistindo, como que elas fazem, Nita, para entrar em contato com você, porque agora elas já viram que você é uma psicanalista top, de maravilhosa.
agendar uma consulta, passa suas redes sociais. Tá, eu tenho uma página no Instagram, que é Anitta Gimenez Psicanálise. Então, é só me procurar pelo Instagram, mandar uma mensagem que eu respondo. Muito obrigada, Anitta, por comparecer, por bater esse papo aqui com a gente. Foi maravilhoso. É um assunto que não é muito falado mesmo, né? E assim, a gente tem que olhar para dentro para desmistificar o que é mágoa, o que é ressentimento. Vai dando os gatilhos aqui na gente do que a gente pode movimentar nas coisas. E aí, Bia, gostou do papo? Maravilhoso, mulher, você é fantástica, fantástica. Primeiro que você tem uma boa oratória, uma boa didática para explicar, para esclarecer. Então, assim, nossa, eu tô impressionada e acho que daria tipo mais e mais vídeos mesmo. E podemos fazer outros. As portas do programa vão estar sempre abertas para quando você quiser vir bater um papo com a gente, está super convidada. E para você que não se inscreveu ainda no nosso canal, se inscreva, clica aqui no joinha, clica no botão de se inscrever. E aí a gente aguarda você no próximo Potência Holística. Se não nos segue nas redes sociais, tem que seguir agora, @BiaAntônio e @mel.kimani. Curte a gente, comenta aqui se vocês quiserem participar de outros programas. Não deixa de ir lá, seguir a Anitta, ver esse livro, deve ser babado. A gente pode conversar sobre esse tema num outro programa, porque ele foi super top. Segue a TV Abraço, tem uma programação incrível todos os dias. E a gente se vê no próximo Potência Holística. Muito obrigada. Obrigada, meninas. Adorei, viu? Obrigada. Tchau.